A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma vez grande alegria estarmos juntos. Desejo que todos estejam bem e na paz do Senhor Jesus. Concluímos então o estudo da revista Os Milagres de Jesus com o estudo número 12, a ressurreição de Cristo. Estes estudos foi para nós, a Igreja do Senhor, um excelente aprendizado sobre o poder, cuidado e misericórdia de Deus. Meus amados irmãos, a revista foi até o estudo número 12. Este estudo é o número 13 e é o primeiro estudo extra. É um presente que a Igreja Sede sempre pede para nós pastores fazermos, para aquelas igrejas que conseguem terminar a revista no prazo certinho. Você que não conseguiu terminar a revista, não é para dar o estudo extra não, ok? É para dar as lições da revista normalmente. O estudo extra é um presente para quem conseguiu ministrar todas as aulas, ok? E aí vai ministrar as aulas extras até a chegada da nova revista, para que não fique uma lacuna entre o encerramento de uma revista e o início da outra, ok? Então você que ainda não concluiu o estudo da revista, permaneça com o estudo da revista. Você que já concluiu o estudo da revista, então está aqui esse presente para você, 2 aulas extras sobre os milagres de Jesus, para que você então consiga concluir e preencher as lacunas que ficaram entre o fim de uma revista e o início da outra, ok? A libertação do endemoniado gadareno é o 13º milagre de Jesus e é isso que nós vamos abordar neste estudo número 13. O texto áureo, o texto básico escolhido é o de Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 6, que diz assim, versículo 1: Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. E aí, queridos, há manuscritos que trazem gadarenos, outros trazem gergesenos. Mas aqui no caso, o texto está se referindo a Gerazenos, que é o mesmo gadareno ou gergesenos, ok? Versículo 2. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Versículo 4. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Versículo 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Muito bem, querido professor. Como sempre, extraímos os objetivos da lição. E aqui neste caso são 3 objetivos que queremos extrair desta lição, que é a libertação do endemoniado gadareno. O primeiro objetivo é reconhecer a autoridade de Cristo. O segundo objetivo é aprender sobre o encontro transformador com Jesus. O terceiro objetivo é compreender, entender a autoridade de Cristo sobre os demônios. Dito isso, nós vamos ao primeiro objetivo, que é reconhecer a autoridade de Cristo. E no comentário inicial, temos na introdução o reconhecer a autoridade de Cristo. Veja bem, o endemoniado gadareno é um dos relatos mais marcantes dos evangelhos. Ele aparece em Marcos no capítulo 5, do versículo 1 a 20. Ele aparece em Lucas no capítulo 8, do versículo 26 a 39.
e aparece também em Mateus, no capítulo 8, do versículo 28 a 34. Há pequenas diferenças entre os relatos. Em Marcos e Lucas, eles mencionam um homem, enquanto Mateus menciona 2 homens. Também há variações nos manuscritos quanto ao nome da região, Gadarenos, Gerazenos ou Gegezenos. Segundo o relato, acontece que Jesus chega à região dos Gadarenos ou Gerazenos e ali havia um homem possuído por muitos demônios e vivia entre os sepulcros. Era extremamente violento e ninguém conseguia prendê-lo. Quando Jesus pergunta o nome do espírito, a resposta é legião, porque somos muitos. Reconhecendo a autoridade de Cristo, os demônios pedem para entrar em uma grande manada de porcos. Jesus permite e os porcos se lançam de um precipício para o mar e morrem. Depois disso, o homem é visto assentado, vestido e em perfeito juízo, completamente restaurado. Os moradores, assustados com o acontecimento, pedem que Jesus deixe a região. O homem deseja seguir Jesus, mas recebe outra missão, que é voltar para sua casa e contar o que Deus havia feito por ele. Ele então anuncia o ocorrido por toda a região de Decápolis. Veja bem, querido professor, esse episódio ensina outras coisas interessantes. Por exemplo, que Jesus tem autoridade sobre os poderes malignos, nenhuma pessoa está além do alcance da misericórdia de Deus, e quem experimenta a transformação de Cristo é chamado a testemunhar essa mudança aos outros. Se desejar, posso até fazer uma explicação versículo por versículo de Marcos capítulo 5, ou abordar o significado de legião e dos porcos nesse relato. Mas quero aqui trazer um relato breve a respeito deste acontecimento, que é o reconhecer a autoridade de Cristo. Depois de acalmar a tempestade no mar da Galileia, Jesus e os discípulos chegaram à região dos Gerazenos, ou Gadarenos, conforme algumas tradições textuais. Ali encontraram um homem dominado por espíritos malignos que vivia entre os sepulcros, afastado da sociedade e incapaz de ser contido por correntes. Naquela época, as sombras que dançavam nas mentes das pessoas eram um reflexo das crenças profundamente enraizadas sobre o mundo sobrenatural. O que hoje podemos chamar de doenças mentais eram frequentemente rotulados como possessão demoníaca e essa visão dominava o imaginário coletivo. Importante ressaltar aqui, meus amados irmãos, que as comunidades em torno deste milagre acreditavam que demônios podiam entrar nas almas e corpos, causando uma série de tormentos. E vale lembrar que o nosso adversário é oportunista e muitas vezes ele aproveita de uma fragilidade na saúde do ser humano para dominar a mente e o coração, levando o homem a uma destruição total. Aqui não era apenas a saúde física que estava em jogo. A alma do possuído também parecia estar à mercê de forças malignas. Recordar esse aspecto cultural nos ajuda a compreender a gravidade da situação do endemoniado, que era tratado quase que
como uma paródia da humanidade, um ser à parte. Este fato é algo extremamente importante, pois os endemoniados eram muitas vezes levados ao ostracismo, forçados a viver à margem da sociedade sem que alguém pudesse intervir espiritualmente. O medo que cercava essas pessoas era palpável, meus irmãos, quase que como uma peste invisível que contagiava a todos ao redor. Visualize uma aldeia onde as crianças cruzam a rua e, ao avistar alguém dominado por uma força que os adultos não podiam nem descrever, pense em um homem consumido pelo seu próprio tormento, gritos ecoando por uma paisagem árida, seus olhos repletos de uma angustiante solidão, que ninguém ousava se aproximar. Ele era tratado com repulsa e medo, um símbolo do que a sociedade não conseguia entender. O segundo objetivo da nosso estudo é aprender sobre o encontro transformador com Jesus. E disso nós sabemos que todo aquele que tem um encontro com Cristo tem a sua vida transformada. Indivíduos possuídos eram vistos mais como ameaças do que como pessoas necessitando de ajuda. Essas crenças moldavam o cotidiano, desde as orações recitadas nas igrejas até os sussurros apressados nas praças. O estigma social era uma segunda prisão, e o endemoniado, mesmo em meio à multidão, vivia uma profunda solidão, cercado pelo desespero e pela angústia. Repleta, queridos, de juízos precipitados, onde a sociedade tornou-se uma muralha que isolava esses homens e mulheres do amor e da compaixão. Entretanto, queridos, mesmo em meio à escuridão, a proximidade de Jesus representava aqui uma centelha de esperança. Ele andava descalço por aquelas ruas, trazendo consigo um ar de tranquilidade e compreensão que contrasta com a agitação das almas atormentadas. E ali estava a oportunidade que muitos esperavam, mesmo sem saber. A presença de Jesus prometia não só a cura física, mas uma renovação emocional e também espiritual. Um convite à reconexão com o que há de mais humano dentro de cada um de nós. Diante do sofrimento evidente, queridos, do endemoniado, não diferente em nossos dias, existe uma certa incredulidade em referência ao domínio espiritual maligno. Beira até mesmo a inocência, mas é algo tão real e assustador humanamente falando. Mas para quem tem Deus em sua vida, sabe resistir às investidas e manifestações malignas, mantendo firme sua comunhão com o Senhor Jesus. Marcos, no capítulo 5, versículo 7, ele chega e diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Veja bem, Jesus ordenou que os espíritos saíssem do homem. E aí esses espíritos pediram permissão para entrar em uma manada de porcos. E com a permissão de Jesus, entraram nos animais que correram precipício abaixo e morreram no lago. O homem foi completamente restaurado e passou a estar assentado
vestido, limpo e em perfeito juízo, como descreve Marcos capítulo 5, versículo 15. Observe que de imediato houve o reconhecimento de Cristo. Os demônios, queridos, reconheceram quem Jesus era antes mesmo de muitos da multidão compreenderem sua identidade. Muitos, nos dias atuais, dizem andar com Cristo, mas não o reconhecem, e prova disto são seus comportamentos mundanos, atitudes mesquinhas, cheias de vaidade e soberba, que refletem frutos pecaminosos da carne. Quem reconhece a Jesus, submete-se ao seu poder e domínio, é liberto e voluntariamente testemunha os feitos de Jesus. O termo legião, quando o espírito maligno diz que eles eram muitos, que eram uma legião, remete a uma unidade militar romana composta por milhares de soldados. No relato, enfatiza a intensidade da opressão demoníaca sofrida pelo homem, sem necessariamente indicar um número exato de demônios que o possuía. Houve a restauração integral deste homem. Jesus não faz pela metade, queridos. Sua ação é completa, pois apenas não expulsou os demônios, mas devolveu ao homem sua dignidade, liberdade, paz, equilíbrio e lugar na comunidade em que vivia. Interessante observar, amado professor, que após acalmar a tempestade no mar da Galileia, Jesus chegou à região dos Gadarenos, conforme a tradição textual, e ali encontrou um homem dominado por espíritos malignos. O homem vivia, como eu disse, entre os sepulcros e estava completamente isolado da sociedade e apresentava comportamento extremamente violento, segundo Marcos e Lucas descreve. E ninguém conseguia dominá-lo, mas este era o estado deste homem endemoniado. Mas quando Jesus chega, Jesus faz a libertação completa e faz a transformação na vida daquele homem que vivia à margem da sociedade. Então aqui há o reconhecimento, de que o encontro com Cristo, ele é transformador. E seguindo para o terceiro e último objetivo, vejamos agora sobre a autoridade de Cristo sobre os demônios. Vejamos a condição do homem descrita em Marcos capítulo 5. O livro de Marcos, ele descreve que ele morava entre os túmulos, andava nu, gritava continuamente, feria o próprio corpo com pedras, quebrava correntes e algemas, e era dominado por uma legião de demônios. Esse quadro mostra uma vida completamente escravizada pelo poder maligno. Observe as lições espirituais que aprendemos aqui. Não existe, queridos, escravidão espiritual que Cristo não possa vencer. A autoridade de Jesus, ela é absoluta sobre o reino das trevas. A restauração promovida por Cristo alcança a vida espiritual, emocional, social e física. E por último, quem experimenta a libertação em Cristo Jesus é chamado a testemunhar voluntariamente o que Deus fez e suas maravilhas. Leia aí para te ajudar na compreensão deste milagre, Marcos, do capítulo 5, do versículo 14 a 20, ok? Veremos então mais uma vez a definição de milagre que abordamos assim sistematicamente nesses estudos, nesta revista Os Milagres de Jesus. O milagre, queridos, ele é um fato extraordinário
ou inexplicável pelas leis da natureza, realizado direta ou indiretamente por Deus. É uma intervenção sobrenatural. Assim como o Senhor realizou essa intervenção sobrenatural na vida desse endemoniado, Ele pode realizar hoje uma intervenção sobrenatural em nossas vidas. E observe aqui, queridos, os detalhes do milagre. Primeiro, o encontro com Jesus. Quando o homem viu Jesus, aquele homem correu e se prostrou diante dele. Os demônios clamaram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, descrito lá em Marcos 5, versículo 7. Veja bem que mesmo os espíritos malignos reconheceram imediatamente a autoridade e a identidade de Cristo, que correram, se aproximaram e se prostraram diante do Senhor. Amém? Outra coisa importante, o detalhe do milagre ainda, é conhecendo a legião. Quando Jesus perguntou: qual é o seu nome? A resposta foi: meu nome é Legião, porque somos muitos. Isto está descrito em Marcos 5, versículo 9. No contexto romano, como frisei acima, uma legião era uma unidade militar composta por milhares de soldados. O termo indica que o homem estava sob intensa opressão demoníaca, sem necessariamente significar aqui o número exato de demônios. Então, quando ele diz que é legião, e se uma legião era composta por milhares de soldados, logo nós interpretamos que aquele homem estava possuído por milhares de demônios. E aí vem um milagre. Jesus ordenou, queridos, que os espíritos saíssem do homem. Os demônios pediram permissão para Cristo para que entrassem em uma manada de porcos que pastava nas proximidades. Jesus autorizou, Jesus permitiu, e os espíritos entraram nos animais. A manada de porcos precipitou-se no lago e morreu afogada. E aí o homem foi completamente restaurado. Marcos registra depois que este mesmo homem estava assentado, vestido, limpo e em perfeito juízo. E aqui é importante ressaltar que o poder das trevas reconhece Cristo. Os demônios sabiam exatamente quem Jesus era. E isso demonstra que o mundo espiritual reconhece sua autoridade absoluta. Jesus veio restaurar pessoas e antes do encontro com Cristo, o homem era excluído, violento, escravizado e sem esperança. Depois do encontro com Cristo, ele recuperou sua identidade, voltou ao convívio humano e tornou-se testemunha do poder de Deus. E eu pergunto, qual é o valor de uma vida? Os moradores daquela região lamentaram a perda dos porcos, enquanto Jesus valorizou a restauração de uma pessoa. Esse contraste ensina que, para Deus, uma vida humana vale mais do que qualquer bem material. E quais lições espirituais extraímos aqui? Primeiro, não existe situação impossível para Jesus. Mesmo alguém considerado irrecuperável, aos olhos do homem, totalmente perdido por Cristo, ele foi completamente transformado. Cristo liberta completamente, queridos. A libertação que Cristo realiza não é pela metade. A libertação atingiu corpo, mente, emoções e vida social. O terceiro aspecto que aprendemos aqui é que quem é restaurado torna-se testemunha voluntária. Jesus disse ao homem: vai para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Descrito em Lucas 8, versículo 39.
E provavelmente o primeiro missionário da região de Decápolis foi um homem anteriormente dominado por demônios, com um futuro incerto e uma vida sem possibilidades, não é verdade? Outra coisa interessante, vale ressaltar que quando Jesus entra em cena, as cadeias se rompem. Importante observar, amados irmãos, quando Jesus chega, literalmente as cadeias se rompem, correntes são quebradas, prisões são abertas e uma vida destruída pelo poder das trevas, sem perspectivas e possibilidades, agora diante de um encontro transformador com Cristo, que tem autoridade sobre os demônios e tudo que existe, passa a ter uma vida totalmente restaurada em todos os sentidos. É uma restauração completa da dignidade humana. E essa transformação é um chamado voluntário para testemunhar o que Deus fez e faz e continuará a fazer. Este milagre revela que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, Senhor sobre o reino das trevas, libertador dos cativos, restaurador da dignidade humana, Salvador que transforma. E nenhuma força espiritual é maior do que a autoridade de Cristo. E onde Jesus reina, a escravidão dá lugar à liberdade e a desesperança é substituída por uma nova vida. Então, vira um homem que fora possuído pela legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, conforme descreve Marcos capítulo 5. Caminhamos para a conclusão. Esse milagre não apenas demonstra o poder de Jesus sobre os demônios, mas também revela seu propósito de restaurar integralmente, queridos, o ser humano e enviá-lo como testemunha da graça de Deus. Há momentos na vida em que as pessoas se sentem como o endemoniado de Gadara, presas por correntes invisíveis, marcadas pela dor, isoladas, desacreditadas e sem esperança. As prisões podem assumir muitas formas: medo, culpa, vícios, ressentimentos, traumas, pecados ou situações que parecem não ter solução. O relato de Marcos, no capítulo 5, nos mostra que aquele homem já havia sido abandonado pela sociedade. Ninguém conseguia ajudá-lo. As correntes humanas aqui falharam. Os esforços humanos aqui foram insuficientes. E a esperança parecia ter desaparecido. Mas tudo mudou quando Jesus chegou. Uma única presença transformou uma vida inteira. Por isso, não permita que o passado defina quem você é. Não aceite que suas limitações determinem seu futuro. A graça de Deus é maior do que suas quedas e o poder de Cristo é maior do que qualquer prisão. E aqui eu encerro, desejando a você uma excelente aula. Combine com seu pastor o momento da oração por libertação espiritual. Muitas vezes há pessoas que estão ao nosso lado, sorrindo, brincando, mas aprisionadas no medo, na solidão, na depressão, nas intempéries da vida. Então não deixe de fazer um momento de oração, que você tenha uma boa aula, e aí nós vamos caminhar para a última aula extra, que é a 14ª aula. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula, uma excelente semana. Fique na paz do Senhor, receba o abraço aqui do pastor Weverlake e até a próxima.